Em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, Paulo vai dizer: E para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa eu supliquei ao Senhor 3 vezes para que ele afastasse de mim. E ele disse-me: A minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições por causa de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Nós podemos observar nessa passagem que Deus ele não afastou o espinho na carne de Paulo. A Bíblia ela não relata qual era o espinho na carne de Paulo, mas nós podemos entender e compreender que era algo que trazia sofrimento para Paulo, que era algo que fazia Paulo sofrer de alguma maneira. Mesmo com esse espinho, mesmo com esse sofrimento na vida de Paulo, ele não deixou de glorificar a Deus, ele não deixou de levar a mensagem do Evangelho adiante, ele não desistiu da obra do Evangelho. Paulo vai dizer no versículo 8 que ele suplicou a Deus 3 vezes para que Deus afastasse isso dele, mas Deus respondeu a Paulo e disse: Paulo, a minha graça ela é suficiente para ti. A minha graça te basta, porque o meu poder ele se aperfeiçoa aí na tua fraqueza. É como se Deus estivesse falando para Paulo: não importa aquilo que você está passando, não importa o sofrimento que está sendo gerado aí no seu coração, a minha graça é suficiente para ti, a minha graça te basta. Essas palavras são de grande estímulo para nós como igreja hoje. Porque muitas vezes nós como seres humanos passamos por dificuldades, por tribulações, por angústia, sofrimento, e a gente recorre ao Senhor falando: Senhor, afasta de nós essa dor, afasta de nós isso que está acontecendo. Mas às vezes o Senhor não vem com a resposta que a gente acha que deveria receber, mas ele vem com uma nova revelação daquilo que ele é. E ele diz: a minha graça é suficiente para ti, porque o meu poder ele vai se aperfeiçoar aí na tua fraqueza. Eu vou te aperfeiçoar nessas tribulações, eu vou te aperfeiçoar nisso que você está passando, nesse processo que você está passando. Deus ele não nos coloca em situações para que nós não sejamos aperfeiçoados por ele. A graça do Senhor tem sido suficiente para ti? Você tem amado o Senhor por aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele pode te oferecer? Você tem adorado o Senhor por aquilo que Ele é? Ou você está esperando as circunstâncias serem favoráveis para isso? Você tem glorificado e adorado o nome santo do Senhor, mesmo quando as coisas não vão bem, quando as coisas aos seus olhos não estão bem, quando a sua vida parece que vai desmoronar, ou quando as coisas não estão no seu controle? Você tem louvado, glorificado e exaltado o nome santo de Deus? O que você tem esperado para adorar a Deus? Você tem esperado que as coisas terrenas deem certo para você? Que o seu negócio comece a alavancar? Que a sua faculdade dê certo? Que você passe no vestibular? Que você consiga a sua habilitação, que você consiga o seu carro, a sua casa. Você está esperando o casamento? O que você tem esperado para adorar a Deus hoje? Para bendizer o nome de Deus hoje? Você está esperando adorar ao Senhor, esperando a manifestação da glória e do poder de Deus para o seu coração queimar e assim você ir adorar ao Senhor? Você está esperando sentir para adorar a Deus, para o seu coração estar voltado a Ele,
para você fazer tudo para a glória dele. Você tem esperado sinais e maravilhas acontecerem para você adorar ao Senhor. O Senhor, ele não se adequa às circunstâncias do lugar. Ele não se adequa às circunstâncias da sua vida. Você precisa adorar ao Senhor pelo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer, ou muito menos se a sua vida vai bem ou não vai bem, ou se os sentimentos do seu coração estão sendo contrário aos sentimentos que o Espírito Santo deseja para você. Não importa. O Senhor, Ele é e Ele precisa ser adorado pelo que Ele é. Você chegou ao ponto de ver para crer. Você está esperando manifestações para você fazer as coisas, para você ter suas rotinas espirituais. Você está esperando sentir as coisas para fazer, sentir as coisas para adorar a Deus. Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa sentir para fazer as coisas para o Senhor, porque Ele é, e Ele precisa ser adorado pelo que Ele é. Não se você se sente bem, ou não se o seu coração está queimando por aquilo. Não são todos os dias que o nosso coração vai queimar por algo. Serão dias que vai ser uma luta tremenda entre carne e espírito. E vence o que você alimentar mais. Você tem esperado as coisas da terra se concretizarem para você crer naquilo que Deus pode fazer. Mas Jesus, ele nunca nos prometeu nada aqui na terra. O Senhor, ele nos prometeu algo que é eterno. E a nossa vida, a nossa casa não é aqui na terra. A nossa casa é celestial. Eu não sei você, mas a minha é celestial. Jesus, ele não prometeu nada material, muito pelo contrário, ele diz na sua palavra: buscai primeiro o reino de Deus, que estas demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele não deixa seus filhos passar por nenhum tipo de necessidade. Mas ele diz: buscai primeiro o reino, que aqui na terra eu cuido de você. Eu dou aquilo que você precisa, mas aquilo que eu sei que você precisa. E ele diz também: não ajuntais tesouros terrenos, porque aqui a traça vai corroer. Ajunte tesouros lá no céu. Então, se você está esperando algo material se concretizar na sua vida, para você adorar o Senhor, você não tem feito algo que agrada ao Senhor. O sacrifício de Jesus já não tem sido suficiente para muitos, mas eu te digo que o que o Senhor podia te dar, Ele já te deu. Ele pagou alto preço pela sua vida. Por isso o Senhor te diz hoje: você pode estar passando por alguma aflição, você pode estar passando por alguma tribulação, você pode estar passando por alguma perda, alguma enfermidade, alguma doença, mas Deus diz: a minha graça é o suficiente para ti. Suas orações podem ser hoje: Deus, afasta de mim tudo isso, eu não aguento mais essa angústia. Mas Deus te diz: a minha graça é o suficiente para ti, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você pode estar esperando hoje alguma coisa material se concretizar na tua vida, mas não espere que essas coisas te tirem do foco que é Cristo, porque a graça do Senhor é suficiente para ti. Você não precisa de mais nada. Você não precisa buscar incansavelmente as coisas dessa terra. A graça do Senhor é suficiente para ti. Não espere as circunstâncias serem favoráveis para você adorar a Deus. Não espere o seu coração estar totalmente limpo, estar totalmente leve para você adorar a Deus. Adore a Deus em meio às tribulações. Adore o Senhor em meio às dificuldades. Adore o Senhor quando as coisas não vão bem. Adore ao Senhor quando você não está sentindo. Continue tendo suas rotinas espirituais. Volte ao seu coração para o Senhor. Não busque apenas as coisas dessa terra. Jesus, ele ainda faz milagres, ele ainda nos dá muitas bênçãos, mas que esse não seja o foco para você. Entenda que a graça do Senhor, ela é suficiente, como ela foi para Paulo, ela é suficiente para nós como igreja também. Então creia nessa palavra. Volte aos seus olhos e fixe os seus olhos em Jesus, que os tempos são maus e nós precisamos remir o tempo, correr contra o tempo, aproveitar o nosso tempo com as coisas que realmente são verdadeiras hoje.
Por isso, fique com essa palavra no seu coração. A graça de Deus, ela é o suficiente para nós. E quando Deus diz suficiente, é porque ela é o suficiente, porque ela é a única coisa que nós precisamos. Amém? Deus abençoe.